pessoal, tudo bem? Eu sou a Luana, aqui do canal Sora Me Ajuda, e nesse vídeo nós vamos aprender duas coisas: funções da linguagem, e a gente vai aprender um pouco sobre a ferramenta GoConquer. Vocês já utilizaram para fazer mapa mental? Então hoje eu vou te explicar esse conteúdo a partir do mapa mental que eu fiz utilizando essa ferramenta. Então aproveita, se inscreve aqui no canal para você não perder nada, ativa o sininho que vai chegar para você as notificações de todos os vídeos que eu trouxer aqui para vocês, com dicas, com aulas e com muita coisa para a gente aprender juntos. Então essa é a interface do GoConquer. Ele é muito interessante, né? A gente pode utilizar, ele tem, né, todos lá os prêmios básicos, os prêmios, ó, ele tem os... Então ele tem os planos básicos, ele tem muita propaganda, isso eu preciso dizer para vocês realmente, né? Já tá até aqui do lado, ele tem muita propaganda. Mas ele tem recursos que eu gosto muito, né? Então você pode fazer slide com ele, você pode fazer flashcards, que é muito legal. Em outro momento, se você quiser que eu faça uma aula te mostrando como utilizar os flashcards, se você quer conhecer a fundo essa ferramenta, deixa aqui o seu recado, fala: Luana, grava para mim um vídeo do GoConquer que eu vou gravar e trazer aqui para vocês. A gente tem o mapa mental, que é o que eu utilizei, as notas, dá para fazer até exercícios, um quiz, né? E o fluxograma. Então é muito bacana, já tem coisas prontas que você pode utilizar, você pode clicar. Mas, se você quiser ver esse vídeo aqui, deixa o seu recado que eu gravo para você. Então, quando a gente fala de funções da linguagem, é muito importante a gente saber que a gente está falando do papel daquela comunicação que a gente está analisando. Quer dizer que eu vou fazer um negócio sem contexto? Não, eu preciso de um contexto, né? Então, é a aula, é uma apresentação que eu estou vendo, é uma declamação de poema, é uma notícia, é o jornal. Então, eu preciso sempre de um contexto para que eu possa analisar a função da linguagem. A primeira função que a gente vai falar é a função metalinguística. Depois a gente vai falar da função referencial, da função poética, da função emotiva, da função fática e, por fim, da função apelativa. Na função metalinguística, nós temos o foco no código, né? O foco no meu sistema linguístico, quer dizer, é o sistema linguístico sendo utilizado para falar sobre ele mesmo, para explicar a ele mesmo. Sabe aquela ideia de um desenho, de alguém desenhando? Né? Então é o código sendo utilizado para explicar ou para mostrar ele mesmo. Então, como eu disse, ele fala da própria linguagem. E um exemplo da função metalinguística aplicada é o dicionário, onde eu tenho palavras explicando a função das palavras. Eu posso falar de uma música que fala sobre uma música, eu posso falar de um poema que fala sobre o ato de construir um poema. Então a função um livro que fala sobre como escrever um livro. Então a função metalinguística, ela é o código focando nele mesmo, ou seja, o código falando sobre ele mesmo. Agora, para a gente falar sobre a nossa função referencial, a gente está falando sobre o referente, né? Sobre o nosso contexto, nosso assunto geral, nosso assunto maior. O foco está no referente, por exemplo, na notícia, né? Então, na notícia é mais importante o que está sendo falado do que como está sendo falado. Então, por isso, o sentido denotativo é essencial, né? Lembrando que denotativo, sentido do dicionário. Se você tem dúvida, eu tenho aqui um vídeo que fala sobre sentido denotativo e sentido conotativo. Na função poética, nós temos o foco na mensagem, na construção da mensagem, nos recursos linguísticos utilizados para construir aquela mensagem. Ah, então, mas isso não é a metalinguística? Não, a metalinguística é o código falando sobre o próprio código. Aqui a gente tem uma mensagem. Então, por exemplo, um poema, muitas vezes, ele não faz sentido no campo do referencial, do conteúdo.
né? Mas ele faz sentido nas rimas, ele faz sentido na sua estrutura, na metrificação. Então é importante que a gente lembre sempre de que o poema ele está mais ligado, né? Aliás, ele está totalmente ligado, por isso a função poética, a como ele está escrito do que o que está escrito nele. Então ele tem, né, essencialmente o sentido conotativo e a presença de figuras de linguagem, principalmente figuras de construção, figuras de som. E um exemplo, como eu citei aqui para vocês, é o poema. Quando a gente fala de função emotiva, nós estamos falando de uma função da linguagem focada no emissor, né? Ou seja, de quem fala, de quem emite aquela comunicação. Ele está na primeira pessoa ou pode ser também na nós, ou eu ou nós, mas é essencial que a primeira pessoa se inclua nisso. Uma crônica, ela é um exemplo de função emotiva. Por quê? Porque ele fala a partir da visão dele, né? A maior parte das crônicas. Tem a jornalística nem tanto, mas as crônicas, por exemplo, líricas, elas trazem mais da visão do autor, né? E aí aparece em primeira pessoa. Quer dizer que todos os textos têm somente um tipo de função de linguagem? Não. Na maior parte das vezes elas estão misturadas, né? E aí uma delas sobressai, porque aquele gênero principal, que às vezes a gente tem também intergenericidade. Se você não sabe o que é intergenericidade, você quer saber, fala aqui para mim embaixo. Luana, eu quero um vídeo de intergenericidade, que eu faço e trago aqui para você. Mas a gente tem, geralmente, um gênero principal e uma função da linguagem principal, tá? Como que eu vou saber isso? Lendo e interpretando. E quando a gente fala da função fática ou função conativa, a gente está falando do foco no canal, né? Que é aquilo que transmite a mensagem. Então, na manutenção do canal, na manutenção dessa comunicação. Alguns vícios, né, de linguagem, ó, eu mesmo já tenho, são para manter a comunicação. Então, quando a gente fala, né, viu, entendeu, eu não estou esperando que a pessoa fale, né, vi, entendi. Eu estou esperando que ela fique ligadinha, que ela balance a cabeça, que ela esteja atenta ao que eu estou falando. E, por fim, a nossa função apelativa, ela está ligada ao receptor e ela tem uma função principal de convencimento. Tá? Então, o nosso intuito é convencer alguém quando a gente usa a função apelativa. E geralmente onde aparece a função apelativa? Muito conhecida, nas propagandas, né? Então, uma característica muito forte da função apelativa são os verbos no imperativo. Compre, faça, conheça, adquira, venha até a nossa loja, para que o receptor faça o que o emissor está pedindo, está mandando, está tentando convencê-lo. Essas duas funções, né, a apelativa e a fática, geralmente estão muito juntas, né? Na propaganda aparece, você não vai perder, né? Você gosta desse tipo de produto, não é mesmo? Então, a apelativa e a fática costumam estar bem juntas. E o Go Conquer, ele tem um recurso também interessante que você faz assim, ó. Aqui, tem um recurso que eu vou colocar na velocidade máxima e ele vai dar uma passeada por todos os campos que eu preenchi. Então agora que você já entendeu tudo de funções da linguagem, compartilhe esse vídeo com um colega, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like e deixa também a sua sugestão de vídeo. E você já sabe, se precisar de alguma coisa é só chamar. Sora, me ajuda!